E aí, tudo bem com vocês? Vídeo aí sem firula, mas com a finalidade de fato de falar e fazer uma análise, né, das melhores e as contratações aí que tiveram aí no futebol brasileiro nessa primeira janela aí do começo do ano aí de 2026. A próxima janela ela é pós-Copa, né, onde aí obviamente aí o seu clube aí, os clubes brasileiros vão poder contratar tanto internamente quanto jogadores externamente ou até mesmo jogadores que estão livres do mercado. Mas até essa parada aí do meio do ano vai ser esses jogadores aí que o seu time vai poder contar e tudo mais, tá? Antes de qualquer coisa, eu já gostaria de pedir, né, para você se inscrever no canal, né, curtir o vídeo, acompanhar todas as análises que a gente tem feito aqui e tudo mais, né? É o início de canal, né, onde a gente repostou algumas coisas informativas, mas a gente pretende melhorar um pouco aí e fazer mais vídeos aí falando da parte analítica, né? Esse lado aí mais bruto, né, do futebol e tudo mais. Então eu conto aí inclusive com o seu apoio, inscrição, comentar aqui nos vídeos também e tudo mais. E também, se quiser, já convido você inclusive para conhecer meu outro projeto aí, meu canal no YouTube, pelo qual eu ajudo as pessoas a comprar produtos de maneira inteligente e tudo mais, indicando aí ótimas oportunidades de compra, promoção e tudo mais. Então acesse lá, o nome do outro canal chama Ed Compras, mas eu em todo caso já vou deixar o link na descrição aqui para você acessar ele lá também, beleza? Bom, então antes de a gente falar, né, sobre como foram as contratações aí do futebol brasileiro e tudo mais, eu gostaria de fazer um disclaimer rapidamente, tá? A gente vai falar apenas de 12 clubes do futebol brasileiro hoje, tá? Que, no caso, são os 12 maiores aí, com maior repercussão e torcida e tudo mais. Então a gente vai falar dos 4 grandes aí de São Paulo, os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 2 aí de Minas Gerais e os 2 do Sul, né? A gente não vai falar de clubes das outras regiões, porque a gente tiveram 4 clubes que acabaram de subir sem acesso, né? E os outros clubes não tiveram investimento considerável e contratação relevante a ponto da gente configurar aqui no que a gente pretende fazer, tá? Até mesmo o próprio Bahia, que é um clube aí que tem vários investimentos aí, né? É um clube que gasta bastante e tudo mais. Nessa janela também não se demonstrou aí, de fato, um clube muito operante, muito participativo e tudo mais, fazendo grandes contratações ou trazendo grandes nomes, tá? Caso algum desses clubes venha a fazer esse tipo de contratação, a gente vai colocar ele em destaque sim no próximo vídeo que a gente vai fazer aí relacionado ao meio do ano. Mas nesse aqui não deu para colocar, até porque, por exemplo, o Mirassol ele vendeu 20 jogadores e contratou outras 20 apostas e tudo mais. Então ficaria muito complexo a gente analisar todos os clubes. Então, infelizmente, a gente acabou separando e sim dar preferência aí para os clubes maiores, mas também que fizeram as contratações mais relevantes, né? E a gente vai começar a falar do Flamengo, que de fato aí fez apenas 3 contratações. Eles contrataram o goleiro Andriel, né? Que veio aí do time de Portugal, né? O Celta... Não, peraí que eu me lembro. Nossa, deu um branco aqui. Quem sabe faz ao vivo. Do Gil Vicente, desculpa, de Portugal, né? O Vitão, que veio do Internacional por 65 milhões. E o Lucas Paquetá, que veio por 260 milhões, tá? Bom, vocês devem ter visto aí pelos emojis aqui do lado, né? Eu gostei da contratação do André, pensando inclusive em ser um goleiro reserva, preparando aí pro Rossi e tudo mais. Gostei da contratação do Vitão, mesma coisa aí para ser um zagueiro aí que não fez um ano bom de 2025 pelo Internacional, mas de fato é um ótimo jogador, né? E eu não gostei tanto da contratação do Lucas Paquetá. E por mais que, inclusive, quem me conhece sabe que eu tenho uma birra aí com o Paquetá, eu acho que ele é um jogador super valorizado, mas mesmo a gente relevando isso da minha parte e entendendo que, de fato, ele é um ótimo jogador, eu acho que 260 milhões é muito, tá? E eu entendo que o Flamengo ele já tem um ótimo elenco, ótimos jogadores, mas, por exemplo, muitas pessoas questionam aí quem seria o reserva do Pulgar. Inclusive, o contrato, na semana aí do que eu tô publicando esse vídeo, fala-se que ele tem uma multa rescisória muito pequena, então pode ser que o próprio Flamengo perca ele no meio do ano. Então, outras posições também tem jogadores muito mais velhos e tudo mais, que são ótimos jogadores, mas que teria também uma possibilidade aí de mais contratações
contratações em termos de troca e tudo mais, e revezamento. E também se falou muito, principalmente na época que o Felipe Luiz estava lá, da necessidade aí de um centroavante aí, referência aí no time do Flamengo. Por mais que eles tenham o Pedro, acho que até a intenção era aos poucos o Pedro ir perdendo espaço e tudo mais, e contratar um nome forte. E esse dinheiro foi gastado aí, né? Por mais que a própria diretoria do Flamengo fale que não, mas a gente tem esse dinheiro ainda para contratar o centroavante, mas se gastou dinheiro, e eu entendo aí, vai ter um retorno aí financeiro, né? Por conta de venda aí, mas eu acredito que não seja um retorno considerável a ponto de chegar a 260 milhões, e eu acredito que tecnicamente ele não vai fazer o Flamengo evoluir tanto assim, tanto que ele começou mal, jogou bem alguns jogos, mas na minha concepção até então, não o suficiente para ele fazer valer a pena esses 260 milhões de euros, e eu acho que ele não tem potencial para fazer isso esse ano, tá? Então é a minha, pelo menos, colocação relacionada a isso, tá? Falando aí das contratações aí do Palmeiras, o Palmeiras praticamente contratou apenas 2 jogadores. O Marlon Freitas, que custou 33 milhões aí do Botafogo, e na minha opinião, um dos volantes mais subestimados do futebol brasileiro. Eu achei uma puta contratação. E o John Arias, que custou 155 milhões de euros. Eu também achei uma boa contratação do John Arias, tá? Mas vale a pena a gente lembrar que ele foi vendido por menos quando ele foi para a Europa e não jogou bem lá. Então, para mim, não faz nenhuma razão ele ter se valorizado lá, sendo que ele jogou muito mal lá e tudo mais. E ele ficou mais velho também. Então, eu acho que gastou muito dinheiro, mas eu entendo também a colocação do Palmeiras, até porque a torcida tava meio de saco cheio do Palmeiras fazer apostas e tudo mais. Mas a torcida esquece também que o sucesso do Palmeiras foi jogadores aí encontrados por scout no mercado mesmo. Não foi a contratação aí de nomes consolidados. Não é à toa que inclusive, desde que mudou um pouco a postura e começou a contratar jogadores de mais nome, não fez tanto o sucesso em termos de títulos que o Palmeiras desejava. Vitor Roque, que é um jogador mais de nome, jogou bem? Jogou, mas não deu títulos pro Palmeiras. E também contratar sempre um jogador que você vai gastar muito é sempre arriscado, e o próprio Palmeiras nos dá exemplo. O Paulinho, que é uma ótima contratação, é um ótimo jogador, mas ao mesmo tempo, por conta de lesão, até então foi um dinheiro jogado muito fora, e a gente sempre corre o risco aí de fazer contratações como essa. Por isso que eu coloco uma boa contratação aí do John Arias, mas ao mesmo tempo eu achei um dinheiro muito grande a ser gastado, até porque o Palmeiras tem grandes problemas de laterais aí. O Piquerez, inclusive, na data da gravação de hoje já foi informado que machucou e provavelmente vai ficar até a Copa do Mundo fora, né? E também o Palmeiras tem um grande problema em relação a um volante de marcação, já que o Marlon Freitas não é a pegada dele, ele tá quebrando o galho, mas pode ser que isso aí seja um problema aí no futuro da temporada. Então, tudo bem, John Arias era uma bela opção que o Palmeiras estava precisando, mas talvez não fosse a posição que o Palmeiras estava precisando mais. E talvez também fosse um dinheiro gastar apenas de uma pessoa, e aí também eu discordo um pouco relacionado a isso, por mais que eu também acho que seja um ótimo nome, tá? O próximo time é o Corinthians. Aí o Corinthians contratou uma porrada de jogadores. Vamos lá. Ele contratou o Gabriel Paulista, que na verdade aí, de fato aí saiu, né, do time dele, né? Então o contrato já tinha acabado, né? Por isso que ele veio a custo zero. Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, e não é aquele Matheus Pereira aí do Cruzeiro, sim, um volante aí, né? O Pedro Milans aí, um lateral que veio da Peñarol, né? O Caio César, que veio por empréstimo aí do time do time árabe, né? Também tivemos o Zakaria Labiad, que também acabou o contrato dele, aí o marroquino, né? Um bom jogador, né? O Matheus Pereira, desculpa, eu acabei colocando aí 2 vezes seguidas aqui, tá? Mas não é a intenção colocar ele aqui. O Alan, do Flamengo, que veio por empréstimo, é um jogador que tem um salário meio alto, um jogador muito questionado no Flamengo. Então, eu gostei da contratação por conta de vir por empréstimo e ser uma ótima opção em termos de rodar o elenco e tudo mais. E o Jesse Lingard, um jogador bem conhecido, que aqui tá errado, ele não veio por empréstimo, sim, ele veio por contratação, tá? Seguindo aí, né?
Eu acho que, falando aí da janela do Corinthians, né? Eu acho que foi muito uma janela inteligente aí, trazendo jogadores, inclusive, que vêm praticamente a custo zero, né? E alguns por empréstimos. O Caio César, por exemplo, né? É uma contratação que ela é legal, mas ela não é tão legal assim, porque eu não acho que o Corinthians vai ter dinheiro para comprar o atleta. Então eu não sei qual vai ser as negociações no futuro, mas o Caio César não é um jogador. Não é caro, mas também não é barato e talvez não seja grana o suficiente. Me lembra muito a contratação aí do Thales Magno lá, quando ele veio pro Corinthians, né? Por mais que o Thales Magno foi mal, né? Mas no começo dele foi bem, né? Tanto que até renovou o empréstimo dele, né? Mas era um jogador que o Corinthians nunca passou a sensação que iria comprar. E pela situação atual do Corinthians, eu não vejo aí futuro. Eu não vejo um futuro com o Corinthians comprando o Caio César, sendo bem sincero. E nem mesmo o Alan do Flamengo, tá? Porque também é um jogador que o Flamengo tava fazendo uma pedida alta. Do Flamengo é outra história, porque o clube tá ficando muito inchado de jogador, né? Então pode ser que eles livrem e tudo mais. Mas por mais que os árabes também queiram ter o mesmo tipo de pensamento, eu acho que é capaz eles acharem outro jogador. Então nunca é bom você pegar emprestado um jogador pelo qual você não tem perspectiva de ficar, porque se não der, não der certo, tudo bem, ótimo, vai voltar. Agora, se der certo, a torcida sempre fica meio encucada, sempre fica aí uma sensação bem complexa aí, né? Falando aí do próximo clube, né? A gente vai falar do São Paulo. São Paulo que contratou também muitos jogadores de maneira muito inteligente. Então contratou Carlos Coronel aí, goleiro aí para ser reserva, Lucas Ramon aí que veio do Mirassol, o Cauli aí que veio do Bahia por empréstimo, o Dória aí, zagueiro que terminou o seu contrato aí e veio também a custo zero, o Danielzinho que veio do Mirassol também aí, um dos melhores jogadores do ano passado, e o Arthur aí, última contratação inclusive da janela aí, que veio do Botafogo, não aquele Arthur Cabral centroavante, sim o Arthur Victor, que tem jogado mais na ponta, mas também que joga de centroavante, né? Bom, eu achei ótimas as contratações do São Paulo por conta do panorama aí atual do São Paulo. Achei bem inteligente as contratações deles aí, pensando inclusive em custo e tudo mais, né? Mas também não é nada absurdo que vai mudar o patamar do São Paulo. Então que fique bem claro isso, né? Ano passado o São Paulo sofreu muito por conta de ter um elenco curto, né? E aí acho que ter trazido vários jogadores ajuda um pouco nisso, mas a tendência é que perca alguns jogadores aí, perdeu também alguns jogadores já no início do ano. Então a gente vai ter que ver de fato como que isso vai se desenvolver. Ótima melhoria, né, eu diria, mas eu acho que não mudou o patamar do São Paulo aí do que ele conquistou ano passado em termos aí de rendimento e tudo mais, tá? Falando aí do Vasco da Gama, contratou o John Rojas, vindo daí do Monterrey, né, do México, com opção de compra, o Alan Saldívia, que veio do Colo-Colo, Marino Rinestrosa, que veio por 26 milhões de reais do Atlético Nacional, inclusive o Vasco ganhou uma briga com o Boca, né? O Brenner, que veio da Udinense por 30 milhões de reais, o Cuiabano, que também veio de empréstimo aí com opção de compra do Forest, né? E o Claudio Spinelli, que veio por 10 milhões de reais do Independente Del Valle, né? Bom, eu achei ótima a janela do Vasco, tá? Ano passado foi nítido que o Vasco teve problemas principalmente por conta de elenco. Era um time que teve bons jogos, assim, mas teve jogos horríveis também, e um time que foi pra frente em Copa. Quando você percebe que um time que não vai muito bem em campeonato como brasileiro, que é pontos corridos, mas vai bem em Copa, é meio notório que esse time geralmente ele tem 10, 11 jogadores, mas os reservas eles não são muito bons. Inclusive o Vasco e o Corinthians são muito exemplos disso, né? O Corinthians também não tinha um elenco bom para aguentar 2 campeonatos ou um campeonato de pontos corridos, mas chegou à final de uma Copa do Brasil e foi campeão. E o Vasco foi um finalista também da Copa do Brasil, que remete aí, de fato, aí o Vasco precisar também melhorar e aumentar o seu elenco. Então foi muito boa a janela aí, fazendo aí 6 contratações. Legal também é que 2 jogadores veio para o empréstimo e tem a opção de compra, então se for bem, né, o Vasco tem essa opção de compra
tudo mais, apesar do Cuiabano ser uma opção de compra muito alta, né? Mas até início aí do ano da data de gravação, para mim é o melhor lateral esquerdo atuando dentro do Brasil. Então já é, talvez esses 10 milhões aí de euros seja até barato, né? Para o Vasco vai pagar, né? Se obviamente conseguir ter esse dinheiro e exercer de fato aí a opção de compra. Mas é aquilo que a gente falou, né? Aquele negócio de exercer de empréstimo, você fica um pouco refém. Então, se você já não tiver a pré-intenção ou dinheiro disponibilizado para pagar o jogador caso você queira comprar, você fica numa situação meio de limpar e depois, né, ter que relimpar, né, a sujeira, né? Então não tem jeito. Mas no geral eu achei uma ótima contratações aí do Vasco, pensando em inclusive nos jogadores aí que de fato tiveram um bom desempenho em algum momento na sua carreira, né? Eu costumo fazer, inclusive, aí, minha análise de jogadores e tudo mais, ver como é que foi a carreira do cara. Não só na sua última experiência, que eu acho muito relevante também, né? Como é que foi o último ano do jogador e tudo mais, mas ver se esse jogador ele já atingiu o momento de pico em algum momento, né, da sua carreira. E tem jogadores que a gente vai falar aqui que nunca tiveram nesse momento de auge, né? De fazer, por exemplo, uma média acima de 7 no SofaScore, que eu já diria que foi um jogador que fez um ano bom, se ele teve esse tipo de média, né? E pode ser que nas contratações, né? Nada é de fato garantido, né? Pode ser que nas contratações o jogador chegue aqui e faça o melhor ano da carreira dele, sempre porque nunca apresentou isso. Mas pode ser que não, e aí pode ser que inclusive seja o contrário, né? O jogador sempre foi bem em todos os clubes, mas chegou aqui e não fez um bom resultado no time que ele veio, né? Então por isso que é sempre importante ficar de olho, mas sim também desconsiderar passado e tudo mais, né? Mas, bom, enfim. E o Vasco que perdeu alguns jogadores também, né? Voltando a falar do Vasco da Gama, né? Perdeu o Verratti, que já tava virando reserva, né? Mas perdeu o Felipe Coutinho, que quis sair do time e tudo mais, por mais que não foi aquele Felipe Coutinho que a torcida esperava, mas ao mesmo tempo fazia bons jogos, sim. E o Ryan, que era o melhor jogador jovem aí da América Latina no ano passado. E é uma grande perca. Mas no final das contas eu acho que o Vasco ele piorou seus 11, mas ele melhorou seu elenco, e aí a gente vai ver que elenco talvez seja melhor ter do que 11 iniciais. Então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho e, obviamente, o rendimento dessas contratações. Próximo time é o Cruzeiro, que contratou o Matheus Cunha, e não é aquele da seleção, e sim o goleiro que era reserva aí do Flamengo. Então veio, inclusive, para ser reserva do Cássio, e na data aí da publicação desse vídeo, infelizmente o Cássio se machucou e aparentemente ele não vai voltar nesse ano. Então vai depender do Matheus Cunha, que eu acho uma ótima contratação, eu acho um goleiro de potencial, mas é sempre difícil goleiros assim, não são todos, né, goleiros que têm que assumir a titularidade em momentos de crise. O Cruzeiro está no momento de crise. Então a gente ainda não sabe como é que vai ser esse Matheus Cunha no Cruzeiro, ou se no meio do ano o Cruzeiro vai acabar indo no mercado para fazer contratação. Temos o Gerson, né, que veio por 176 milhões de reais, né? E aí eu não posso ser hipócrita. Se eu critiquei a contratação do Flamengo, se eu critiquei a contratação do Palmeiras, eu tenho que criticar a contratação do Cruzeiro, e mais ainda, tá? Até porque o Flamengo e o Palmeiras, nessa ordem, inclusive na minha opinião, têm os melhores elencos aí da América Latina. Já o Cruzeiro, né, ele tem um ótimo elenco, mas está muito longe deles. E gastar apenas de uma ficha, eu nunca recomendo isso, tá? Até porque Gerson nem é um jogador muito carismático, assim, a ponto de vender muita camisa. Ele é versátil, isso é legal, mas ao mesmo tempo ele jogou mal no Zenit, então um cara que já veio jogando mal na Rússia. Tudo bem, às vezes tem adaptação, mas ao mesmo tempo dá para ter um pulga atrás da orelha. Então eu não gostei dessa contratação mesmo, principalmente pensando no valor, não no jogador. Veio o Chico da Costa, com contratação ok para compor elenco, né? 5 milhões aí de reais do Mirassol. Veio o Nessir Villarreal aí, jogador extremamente promissor aí, que veio de graça, então muito legal aí, jogador promissor, colombiano e tudo mais. Porém é um jogador que tem problemas aí de comportamento, então sempre é bom ficar de olho nisso, tá? E o Bruno Rodrigues aí, inclusive jogador que fez muito sucesso no próprio Cruzeiro, que veio por empréstimo do Palmeiras, mas que tem realmente uma grande dificuldade e teve várias lesões no último ano, mas veio por empréstimo, então tudo bem, até porque é um cara que já jogou bem no Cruzeiro, então é uma boa contratação, na minha opinião, aí, para composição de elenco, para o Cruzeiro queira e tudo mais, tá?
Indo para o próximo é o Grêmio, tá? O Grêmio que contratou o Everton, que encerrou lá seu trabalho no Palmeiras, né? A custo zero. O Caio Paulista, que também é do Palmeiras, que veio por empréstimo. O Juan Nardoni, que veio por 41 milhões de reais, que jogava no Racing, né? O Leonel Pérez, que veio de graça, né? Quem que é esse Leonel Pérez mesmo? Huracan, né? Que veio... De graça não, tá? Eu coloquei errado aqui, tá? Ele veio por 14 milhões, tá? O TT, que veio por 39 milhões, do Panathinaikos, né? E o José Enamorado, que veio por 16 milhões de reais, tá? Bom, vamos lá. O Enamorado já começou bem no Grêmio e também eu já tinha achado ele uma boa contratação. O Everton é um goleiro veterano, também achei uma boa contratação, por mais que ele seja veterano. O Caio Paulista, contratação ok, para quebrar galho ali, e vai acabar quebrando muito galho porque o Marlon acabou se machucando, né? Agora, o Juan Nardoni, eu já tinha falado que não era uma boa contratação, tá? Ele não é uma boa contratação pensando no valor que foi gasto. Eu achei muito caro, não era um jogador titular inquestionável no Racing, tá? E se fosse gastar isso, juntava a grana do TT e contratava o Sousa do próprio Racing, que é um jogador muito melhor e que faz muito mais coisas que o Nardoni, tá? O TT também eu não gostei da contratação, é um jogador que fez até um ano bom na carreira, mas só um ano bom num futebol bem nível abaixo, tá? E achei muito cara a contratação dele, tá? Achei 39 muito caro. E o Leonel Pérez é uma contratação, no final das contas, ok, né? Uma contratação ok, simples assim mesmo, né? Vamos ver como é que ele vai render. Não achei caro aí pagar esse valor, né? E vamos ver como é que vai ser o rendimento dele aí. Mas até então, eu achei a janela do Grêmio uma janela muito de altos e baixos. Eu acho que fez boas contratações, mas péssimas contratações. Então é bem difícil falar como é que foi essa janela do Grêmio, tá? Indo para a janela aí do Atlético Mineiro, né? E time do São Paulo, ele contrata pra caramba, né? Sempre é assim. E ele nunca fica pra usufruir, o que é pior ainda, né? Então, bem complicado o Atlético Mineiro, né? Trouxeram o Renan Lodge a custo zero, né? Que saiu do Al Hilal lá, né? Cancelou seu contrato. Ângelo Preciato, jogador nunca foi muito notório em nenhum lugar que ele passou, e eu achei 31 milhões de reais, muita coisa. Trouxe o Maicon, que encerrou seu empréstimo lá, né, com o Corinthians, e ele inclusive pertenceu ao Shakhtar, né? Então, também ok, eu achei uma boa contratação para composição de elenco e tudo mais. O Vitor Hugo, que veio do Bahia, também um jogador legalzinho, 6 milhões não é caro. Alan Minda, esse jogador, eu já tinha visto falar dele ano passado, o Vasco da Gama especulou a contratação dele, e é um jogador que ainda não provou nada. Só porque ele é novo, surgiu novo, as pessoas criaram uma expectativa, mas ele ainda nunca fez nada de relevante no futebol. E 43 milhões nele é muita coisa, é muito absurdo para um cara que tem números muito fracos, cara. Eu achei uma péssima contratação do Atlético Mineiro. Vitor Hugo aí, que veio do Flamengo, uma contratação ok, na verdade, né? Um jogador ok, vai compor o elenco, né? E o Matheus Cassierra, que jogava aí na Rússia, né? Jogava no... Às vezes me dá branco aí onde os caras jogaram, mas o pior que eu lembro deles, né? Jogava no Zenit, verdade, jogava no Zenit. Eu achei uma boa contratação porque ele foi, inclusive, no Campeonato Russo, um dos jogadores que mais fez gol. Então, um jogador que vem de números bons. Eu achei uma boa contratação, sim, vale a pena a aposta daquele no Brasil. E o Tomás Pérez, que veio por empréstimo, né? Esse Tomás Pérez aí é do Porto, né? Então, quando é empréstimo, ok, né? Porque mesmo, por mais que o cara às vezes não seja muito bom, porque se não der certo, você devolve, né? Mas é aquela janela do Atlético, né? Muita gente, cara, e isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Também tudo bem que no Atlético saiu muita gente também. Então vamos ver como é que vai ser o rendimento do ano. Mas essa fórmula aí do São Paulo, ela é meio complicada, tá? Então achei bem, né? Ok. Bom, vamos pro Inter. O Inter que... Eu tomei um susto quando eu vi as contratações do Inter. A minha percepção é que o Inter de fato não tem dinheiro, tá? Porque veio com o Félix Torres por empréstimo, o Rodrigo Vilarga por empréstimo,
O Paulinho veio de graça, o Alejandro, né, que jogou no Vitória aí, foi muito bem lá, veio por empréstimo, e o Kaique também do Bahia veio por empréstimo. Então, eu acho boa essa estratégia, tá? De contratar jogadores por empréstimo quando você tem dinheiro e para comprar eles caso eles vinguem. Porque se você não tiver dinheiro para comprar o jogador caso eles vinguem, eu acho arriscado. Que o jogador chega aqui, se dá bem e volta pro clube dele, entendeu? Mas o Vilagra é um bom jogador. O Alejandro, ele não se adaptou tão bem na Rússia, mas ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro aqui, quando ele jogava inclusive no Vitória. O Kaique é um jogador legal aí, teve bons momentos no Bahia, né? O Félix Torres, ele não jogou bem aqui no Brasil, no Corinthians, mas ele tem um bom desempenho na própria seleção dele, né? E o Matheus Bahia também eu acho um bom jogador, 6 milhões eu achei também um valor bem barato por ele. Então, no final das contas, gostei da janela do Inter, mas tem aquela asterisco lá pensando nos empréstimos, se o Inter vai ter dinheiro ou não para pagar esses jogadores caso eles vinguem, tá? Indo para o próximo clube, agora a gente tem o Fluminense, tá? Contratou o Alisson aí por empréstimo do São Paulo, o Juan Milan do Nacional também por empréstimo, acredito que com opção de compra. O James, que teve destaque aí no Mirassol do ano passado. O Guilherme Arana, que saiu aí do Atlético Mineiro por 22 milhões de reais. E o Savarino aí, que foi uma oportunidade de tirar ele do Botafogo, jogador de destaque aí do Botafogo, principalmente aí em 2024. E, por último, mas nem menos importante, o Rodrigo Castilho aí, centroavante aí do Lanús. Cara, eu que gosto de fazer scout e tudo mais, né, já tinha falado no final do ano passado que o Rodrigo Castilho era uma boa oportunidade de mercado, mas não por 52 milhões de reais. Inclusive, a própria torcida do Fluminense questionou. Eu lembro que o valor de mercado dele é 30, um negócio assim. E por conta de desespero, o Fluminense foi lá e pagou isso, porque o mercado sabia que o Fluminense estava desesperado para contratar um centroavante. Então, por essa razão, por mais que eu acho que é um bom jogador, eu acho que ele não vale tudo isso. Tá? O mercado já falava que ele não valia tudo isso. E pagou-se muito acima. Né? É claro o jogador chegar, fizer 3 gols por partida, ser campeão e tudo mais, esse dinheiro acaba sendo irrisório, acaba sendo barato. Mas a análise ela é fria antes, né? Não do que vai acontecer. E eu não gostei da contratação. Eu acho que o Fluminense podia tentar negociar, deixar pelo menos porcentagem aí do atleta maior com o clube para tentar convencer. E eu acho que o Fluminense foi passado pela perna aí, viu? 38 milhões do Savarino, achei uma boa contratação, dinheiro bem gasto. O Arana, eu acho boa, mas tipo... Não sei, cara, porque o René tava jogando bem, então não sei, mas é sempre bom ter um elenco equilibrado aí. No final das contas, acho que o Fluminense fez uma bela janela e melhorou bastante o seu elenco, que já tinha melhorado do ano passado, tá? Próximo clube é o Santos, fantástico. Bom, o Santos que contratou o Gabriel Menino por empréstimo, tá? Um jogador bem versátil e que veio por empréstimo, legal, né? O Christian Oliva, que veio por 8 milhões, valor barato também, um jogadorzinho bom. Gabriel Barbosa, é aquele negócio de novo, gente. O Cruzeiro, o Fluminense, o Santos não tem condições de comprar o Gabriel Barbosa, tá? A não ser se fizer um negócio bem louco com o Cruzeiro, ou o Cruzeiro, sei lá, ficar de boa fé. Mas até então, eu acho que é boa contratação. Gabriel Barbosa, eu acho que vai fazer gols importantes aí pelo Santos no ano, mas é aquilo lá. Aproveita enquanto pode. Eu não sei se vinha investimento aí. Moisés aí, jogador do... Esse Moisés é aquele Moisés do Fortaleza, jogador legalzinho, pra composição de elenco é bom, 12 milhões não é caro. O Rony, por mais que algumas pessoas critiquem, eu acho que 18 milhões de reais no Rony é um bom valor, por mais que o Rony seja velho, mas um jogador extremamente útil, é um ótimo jogador de se ter no elenco, o Rony, viu? Acho que as pessoas também exageram com ele pela falta de
de talento que ele tem, mas de vontade que ele tem, físico, ele compensa, tá? E o Lucas Veríssimo, que tudo bem, é um jogador que se machuca muito, muito complexo, mas toda vez que ele teve também oportunidade de jogar, ele jogou muito bem, ele foi bem no Benfica, eu não acho que ele foi mal no Benfica, e foi bem no Corinthians aí, quando ele, e obviamente no próprio Santos, quando ele surgiu no futebol. Então, no final das contas, eu achei a janela do Santos boa, tanto que a janela do ano passado do Santos, eu não gostei muito, cara, eu achei a janela bem ruinzinha do Santos. Contratou uns jogadores muito em baixa e tudo mais, não que tenha feito uma mega contratação, mas na medida do possível, na medida que o Santos pode investir do atual momento e tudo mais, eu acho que o Santos fez boas contratações sim, melhorou o elenco aqui. É claro que a gente tem que ver na prática o que vai acontecer. O Santos não tá bem ainda no Brasileirão, mas ainda a gente tá apenas 8 rodadas, né? Então existe aí bastante chão aí para percorrer. Vamos ver se esse elenco aí vai ajudar a equipe do Santos, tá? Próximo time é o Botafogo, e bem, o primeiro caso já é o mais engraçado do mundo, né? Que trouxe o Júnior Santos de volta, né? Perdeu o jogador lá pro Atlético Mineiro, mas agora o Atlético Mineiro emprestou, vai entender, né? Jogador útil para ser usado momentaneamente. Então, gente, uma coisa que eu não falei também, né? Eu acho que também não tinha visto nenhum exemplo, né? Mas o Júnior Santos é um ótimo exemplo. Pô, pega o empréstimo aqui para esse cara fazer a boa nesse ano. E eu devolvo ele. E é isso. Esse eu tenho até a sensação. Eu acho muito difícil o Botafogo ter intenção de pegar emprestado o Júnior Santos e comprar ele. É pra usar agora e é isso. E pro Atlético Mineiro também é bom, porque não fica o cara parado lá pagando salário e tudo mais. O Christian Medina, que eu acho ok. Eu vi muita gente elogiando essa contratação. Eu não acho boa, não achei boa essa contratação. Se fosse, mas eu coloco ok porque foi de graça. Tá? Porque se fosse um valor alto que estava sendo especulado no início, eu ia achar ruim. O Ítalo ok também, jogador X aí, jogar segundo time da Canadá. Botafogo tem cada coisa, cara. O Lucas Villalba, que não é o Lucas Villalba do Cruzeiro, é outro jogador também okzinho. O Edenilson, que veio do Grêmio ou do Inter, nunca lembro qual time ele tá, que ele jogou nos dois, né? Tudo bem, jogador veterano, mas veio de graça também, então, né? O Wallace Davi, que veio na negociação aí do Savarino, né? Foi lá no pacote, então também um jogador ok, também não vejo como boa contratação. E o Anthony, jogador do Goiás, aí, da zaga também, ok. Botafogo, gente, vai perder jogador, tá? Vai perder jogador, todo mundo sabe disso. Porque precisa de dinheiro, tá numa situação complexa financeiramente, tá prestes a sofrer essa transfer ban, pagar salário. Tem jogador aí que já tem acordo que caso o time não se demonstre aí, tá num bom momento financeiramente, vai sair, tem cláusula de contrato para isso, né? Se eu não me engano é o Barbosa, o Alex Telles e tem mais um que tem isso, tá? Então o Botafogo vai perder jogador, e o fato de ter contratado muitos jogadores aí e praticamente não ter gastado só com o Lucas Villalba, eu acho que foi uma bela janela fazer isso. Vamos encher o elenco aqui porque a gente vai perder jogador lá e vamos encher o elenco de maneira de graça. Então acho que foi bem, por mais que outras partes aí da direção do Botafogo não tenham sido muito boa, né? Bom, falamos dos 12 times, agora vamos falar de aspectos que eu acho bastante interessantes do conglomerado aí, né? Fazendo uma parte de análise mais estatística e juntando inclusive esses 12 times. Afinal das contas, quem gastou mais? Bom, apurando os números aqui, né? O Flamengo gastou aproximadamente 335 milhões. Obviamente o valor muito inflado é por conta do Paquetá. O Palmeiras 180 milhões, também muito inflado por conta do Arias, né? Cruzeiro a mesma coisa por conta aí do Gerson, né? 181 em terceiro lugar. O Fluminense com 160 milhões. Eu achei um valor bem alto do Fluminense, tá? Eu achei um valor bem altinho aí que o Fluminense gastou, mas, né, faz parte, né, um clube ainda que quer brigar por título, né, também teria que ter feito isso mesmo. Atlético Mineiro 142 milhões, então aquela porrada de jogadores, por mais que alguns veio a custo zero, acabou sendo caro. O Grêmio 110 milhões, né? E aí abaixo dos 100 milhões a gente tem o Vasco da Gama, que gastou 72 milhões, achei inclusive bem inteligente, pensando em custo-benefício, assim como a do Santos, que gastou 59 milhões. Em nono, o Botafogo, que gastou apenas 16 milhões, o Internacional, que gastou apenas 6 milhões, e o Corinthians, que gastou apenas 2 milhões, assim como São Paulo depois, né, em sequência, que não gastou
nada, não gastou nada em contratação, né, gente? Porque no final das contas, todos os jogadores que vêm aí, né, por mais que seja custo zero ou não, ou até mesmo empréstimo, tem custo às vezes de luva e obviamente aí o salário que é pago e tudo mais, né? E às vezes outras coisas que são inseridas no acordo que a gente nunca sabe. E quem contratou mais? Bom, na liderança foi o Atlético Mineiro, que contratou 8 jogadores, o Botafogo e Corinthians contrataram 7 jogadores, o Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vasco da Gama contrataram 6 jogadores, o Cruzeiro 5, o Flamengo 3 e o Palmeiras 2. Eu acho que para ser uma coisa bem equilibrada, eu acho que de 6 a 5 jogadores é o ideal a ser contratado. Por 2 razões, tá? Primeiro, porque obviamente há necessidade de você contratar, por mais que você tenha um time já bom e tudo mais, até porque tem lesões e sempre é bom, por mais que o seu time seja bom, é sempre bom você também renovar os ares, tirar jogadores aí que por alguma razão não se vingaram na temporada passada, né? Então é bom fazer essa oxigenação para que jogadores não fiquem inclusive na zona de conforto. A gente vê muito acontecer isso às vezes com o Flamengo, eu vejo que isso aconteceu inclusive no Flamengo no início do ano. Muitos jogadores ficaram na zona de conforto. Então, se tivesse já pego alguns nomes, que você já vê que não tem muito futuro no Flamengo e tivesse trocado, eu acho que seria melhor. E eu usei o Flamengo como exemplo, mas é porque eu tenho o melhor elenco do Brasil, mas você pode colocar em outros clubes também. Então, eu acho que 6 contratações é o ideal para essa primeira janela aqui do ano, tá? E também para você também contratar mais, para você dar oportunidades para jogadores aí da base também, né? Por mais que às vezes sua base ainda não esteja muito boa, ou não esteja aparecendo bons jogadores e tudo mais, eu acho bastante importante aí esse olhar de qualquer forma, tá? Bom, e quais desses jogadores foram para o empréstimo, né? Quais jogadores vieram para o empréstimo? Bom, o Internacional contratou 4 jogadores por empréstimo, o Corinthians, Santos, São Paulo e Vasco 2 jogadores, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio 1 jogador, e o Flamengo e Palmeiras não contrataram nenhum jogador por empréstimo. Bom, geralmente você contrata o jogador por empréstimo se você não tem grana para comprar ele, já começa daí. Então é um belo artifício relacionado aí à economia. Mas é um negócio que eu falei, inclusive quando eu falei do Internacional, e não é por coincidência, ele aparece nesse requisito, né? É legal você contratar um jogador por empréstimo, e aí você tem 2 vertentes, né, que são boas, né? Qualquer vertente diferente disso eu acho que é ruim. Se você sabe que esse cara só vai estar aqui para esse momento e no futuro você vai achar outras soluções e tudo mais, ou você já tem programação de achar outras soluções, contratar, ou se você pegou esse jogador por empréstimo e tem o dinheiro para pagar ele caso ele vingue. Se ele não vingar, é ótimo, volta e tudo mais. Mas se ele vingar, você vai achar uma dor de cabeça pro seu time, tá? Então é sempre bom ter esse tipo de ponderação. E é óbvio, né, que o Palmeiras e o Flamengo não pegaram nenhum jogador por empréstimo por sua condição financeira e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que você precisa ser irresponsável, tá? E jogadores que vieram por custo zero? Bom, a gente começa com o Botafogo, que trouxe 5 jogadores. O São Paulo e Corinthians trouxeram 4 jogadores. O Cruzeiro, o Atlético Mineiro trouxeram 2 jogadores. O Internacional e Grêmio, 1 jogador. E o Vasco, Santos, Palmeiras, Fluminense e Flamengo não trouxeram nenhum jogador por custo zero. Bom, custo zero é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. É bom porque você não gasta nada com o jogador, né? E é ruim porque você vai ter que pagar uma luva, que geralmente é tanto quanto a contratação desse jogador. E também é ruim porque esse jogador, por que ele tá a custo zero? Porque pode ser que o jogador seja um jogador meio chato de renovação, por isso que ele teve contrato zero, por isso que ele saiu a custo zero do clube dele. E pode ser que você tenha a mesma dor de cabeça no futuro no seu clube. Ou o clube não queria renovar com ele, o que é pior ainda, porque se o clube não renovou com ele, quer dizer que ele não jogou tão bem. Então, é sempre bom ficar de olho aí em por que o cara veio a custo zero, tá? Gastou em compra. Então, os clubes que gastaram, de fato, não pegando empréstimo nem a custo zero, e sim comprando o jogador de fato. Bom, Fluminense e Atlético Mineiro foram os primeiros com 5 jogadores. Grêmio, Santos, Vasco com 4 jogadores. Flamengo com 3 jogadores. O Cruzeiro e Palmeiras com 2 jogadores. E Botafogo, Corinthians, Internacional com 1 jogador. E o São Paulo, nenhum jogador foi comprado aí. Por isso que foi, inclusive, o clube que gastou zero, né, nas suas contratações.
Então, legal, os times que tiveram dinheiro para investir, né? Alguns muito mais, né? Alguns muito menos, né? E aí é aquele negócio, né? Bastar muito dinheiro em um jogador só, pode ser que vingue e tudo mais, e obviamente você tá pagando mais, a tendência é que o jogador dê mais certo. E gastar em muitos jogadores, né? A tendência é que dê menos certo e tudo mais. Mas isso é na teoria, porque na prática o jogador caro pode dar muito errado e o jogador que foi barato pode dar muito certo. E a gente vê muitos exemplos disso acontecendo todo ano aí e tudo mais. Inclusive os últimos artilheiros do futebol brasileiro aí, sempre tem um cara lá que fez muito gol e ele veio muito barato do clube dele. E esse exemplo se repete em outras posições também, tá? E a minha opinião de quem fez as melhores contratações e quem fez a melhor janela agora em janeiro, baseado no quanto o clube gastou, no clube como investiu, nas estratégias que o clube fez e nas necessidades que o clube tem, tá? A intenção aqui não é falar quem tem o melhor elenco. O melhor elenco você já sabe, o Flamengo é o primeiro, o Palmeiras é o segundo e por aí vai, tá? Mas é entender quem fez as melhores janelas, por mais também que você fale, não, mas o Paquetá é muito bom, mas o Arias é muito bom, mas a intenção não é olhar o nome, fez a janela que o clube fez, no quanto ele gastou, no quanto ele investiu, no que ele precisava e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro lugar, Vasco da Gama. Por que o Vasco da Gama? É aquilo que eu falei pra vocês. Pode ser que os 11 do Vasco piorou? Piorou. O 11 do Vasco era melhor, chegou inclusive na final da Copa do Brasil. Mas o elenco melhorou consideravelmente. Vai dar certo os 6 jogadores que chegaram no Vasco da Gama? Eu não sei. Mas minha avaliação aqui, por exemplo, no caso do Vasco, inclusive, os 6 jogadores que chegaram, eles já fizeram um ano bom na carreira, independente de qualquer coisa. Vai se repetir esse ano? Não sei, mas isso já é um panorama um pouco melhor e tudo mais. O Vasco da Gama vai ser campeão por conta disso? Lógico que não, mas eu acredito que o ano do Vasco da Gama, por conta de ter um elenco melhor, vai ser um ano melhor, inclusive, que foi do ano passado, tá? Santos, segundo lugar. Pô, o Santos é meio complexo ele aparecer na segunda colocação, porque até então, nesse início de campeonato aí brasileiro, inclusive, ele não se demonstrou uma evolução relacionada, inclusive, ao ano passado dele, que já foi ruim, e começou esse ano ruim também. Mas, olhando friamente os nomes que o Santos trouxe e tudo mais, eu acredito sim que o Santos fez uma boa janela e a longo prazo não vai brigar. A mesma coisa do Vasco, né? Esses jogadores aí que trouxeram, vai vingar? Não sei se vai vingar ou não, mas eu acho que tiveram bons nomes e o Santos foi muito inteligente em algumas contratações, diferentemente de como foi o ano passado, que gastou muito dinheiro, trouxe jogadores também com uma idade muito alta e tudo mais. Eu acho que o Santos foi bem mais inteligente esse ano e bem mais pautado na sua realidade, em algumas necessidades, inclusive aí de elenco e tudo mais. Falta jogador? Falta, gente. Falta jogador pro Vasco, falta jogador para quase todos os clubes. Acho que até mesmo pro Palmeiras e pro Flamengo falta jogadores. Inclusive, na hora que eu falei do Flamengo, eu falei aí da possibilidade de ter laterais mais novos. O pessoal tá super chateado aí com os laterais esquerdos do Flamengo. Um não joga e o outro piorou o futebol. Então, todos os times precisam sempre estar contratando se eles quiserem, inclusive tá brigando aí pelas suas correspondentes objetivos e times de acordo, orçamentos de acordo e tudo mais. Indo para a terceira colocação, Corinthians, que finalmente foi responsável em suas contratações, né? Mas vamos ver o quanto foi responsável, porque por mais que teve custos baixos, né? Vamos ver os contratos aí, se são contratos muito longos, se contratos aí também muito caros, tudo mais. Esse tipo de informação sempre é mais complexo de ter e sempre é mais complexo de fazer análise a respeito, né? Então, por isso que eu acabei deixando o Corinthians nessa terceira colocação, por não entender esses contratos. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Corinthians realmente aí fortaleceu aí realmente bem, assim, e vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dele. Assim como o São Paulo, um super destaque aí, principalmente por ter gastado nada, bem inteligente aí as contratações do São Paulo nesse ano, né? E eu acho que também vai render, não que mude o São Paulo de patamar, eu acho que não mudou o São Paulo de patamar, mas eu acho que ele levou um pouquinho o elenco, que inclusive foi o maior problema do São Paulo no passado, elenco, tá? Quinto lugar, o Fluminense. Acho que foram boas contratações do Fluminense aí, no nível que ele tá pensando numa briga forte aí por Libertadores e eventualmente aí por título também. Então, na medida do possível, foi uma bela contratação. E tem o Castilho lá, que é
meu ponto aí de que talvez tenha gastado demais nesse jogador, né? Mas mesmo assim, boas contratações. O Atlético Mineiro é bem complexo avaliar, né? Porque foi tanta gente e eu acho que tem nomes ruins, mas eu acho que tem nomes bons. Então ficou aí nesse meio de tabela aí na sexta aí, e aí quando você contrata vários jogadores, você, não que tenha garantia, mas você também aumenta a sua chance de ter alguém que vai brilhar acima da média e tudo mais. Então vamos ver como é que vai ser o ano. Flamengo, eu acho que a do Paquetá, eu não gostei da contratação do Paquetá, mas ao mesmo tempo a do André eu achei muito boa, e do Vitão também acho que repositou, encheu mais o elenco, e por mais que o Paquetá acho que não vale tudo isso, a gente tem que de fato dar o braço a torcer, que é um jogador que consegue jogar em várias posições, então por isso que eu acabei deixando na 7ª colocação. O Cruzeiro eu coloquei na 8ª contratação, principalmente aí por ter achado algumas oportunidades bacanas, como por exemplo o Vila Real. O Gerson também é a mesma coisa, para Paquetá, um jogador que consegue jogar em várias posições, mas eu não coloquei acima porque de fato eu acho que esse dinheiro poderia ser mais gasto em mais outras contratações, e acho que o Cruzeiro acabou não fazendo isso. O Internacional eu acabei deixando a 9ª colocação por conta de simplesmente ter contratado muito jogador por empréstimo, tá? O que é bom, mas eu não vejo, e a percepção que eu tive aí nas contratações do Internacional é de um time que não tem dinheiro, tá? Então é bem esquisito aí, por isso que eu acabei deixando na 9ª colocação. O Botafogo coloquei na 10ª colocação porque é o que dá pra fazer, né? É o que dá pra tirar, né? E não tem um nome que chama muita atenção, que vai mudar o patamar do Botafogo. E o Palmeiras, por conta de ter contratado apenas 2 jogadores, me chama muita atenção para os objetivos do Palmeiras, entendeu? O Palmeiras que deveria ter contratado mais que o Flamengo. Entendeu? O Palmeiras que deveria ter dado esse salto. Eu vejo muitos problemas no time do Palmeiras, como os laterais, como o volante de marcação. Marlon Freitas não é esse jogador, ele pode estar quebrando o galho, mas eu acho que é a necessidade disso. Então eu pego no pé mesmo do Palmeiras. Eu acho que eu achei que o Palmeiras contratou o Ares, puta boa contratação, já começou a jogar bem e tudo mais. Legal. Mas é aquele risco, e inclusive o Palmeiras parecia que não aprendeu com o Paulinho, né, que chegou e já machucado, ou machucou, enfim, e foi uma bala, e pode acontecer isso com o Ares, desejo que não, mas pelo que o Palmeiras deseja, eu achei muito tímida, por mais que são 2 ótimas contratações. Marlon Freitas eu achei ótimo, inclusive. E por último eu deixei o Grêmio, porque tem muito altos e baixos, gente. E a melhor janela do Grêmio eu achei que foi a do ano passado, não a desse ano. Então acho que o Grêmio foi muito bem ano passado, contratou muitos bons jogadores aí na janela do meio do ano passado, e eu acho que me decepcionei um pouco com a janela do Grêmio, foi por isso que inclusive eu deixei ela na última colocação, mas é um time muito bom. Mas novamente, gente, isso quer dizer que a tabela vai ficar... Não, isso quer dizer que o elenco eu acho que é essa posição? Também não, gente. Eu acho que na realidade de cada time. Então, algumas coisas eu acho que o time, como eu disse já no decorrer do vídeo aqui, né? Eu acho que um número legal de ser contratado, acho que é 6 jogadores. Isso é minha opinião, tá? Por isso que esse item é da minha opinião. Eu acho que tem valores que eu acho muito absurdo serem pagos de um jogador só, entendeu? Então, e ninguém tá com o elenco perfeito, entendeu? Então, por isso que eu dou alguns pontos aqui, entendeu? Mas, em todo caso aí, o campeonato bem legal. E eu acho que a janela do meio do ano, eu acho que ela vai ser melhor ainda para a maioria dos clubes, tá? Eu acho que a gente vai gastar mais, até porque vai trazer e vai vender bem também, porque vai ter jogadores aí que vão para a seleção, tudo mais. Ano de Copa do Mundo é sempre meio... É sempre onde o mercado pega mais fogo ainda, né? E o Brasil, que tipo elevou bastante o patamar nessa janela, gente, o Brasil ele foi o segundo que mais, o Brasileirão aí foi o segundo campeonato que mais contratou, só atrás da Premier League, inclusive na frente da La Liga. Então já é notório que o crescimento do Brasileirão que tem feito e tudo mais. Eu acho que no meio do ano vai ser maior ainda, então vamos ficar de olho aqui e vamos ver aí como é que vai ser o rendimento desses jogadores que a gente citou aqui, se eles vão jogar bem, se eles vão ir mal, se alguns vão surpreender para bem, se alguns vão surpreender para baixo. A gente vai ver como é que vai ser o rendimento aqui. Esse exercício aqui não é de
futurologia, mas é assim uma análise mais branda aí do que foi feito na data de hoje, beleza? É isso, pessoal. Novamente eu espero que vocês tenham gostado aí da minha análise. Não deixe de dar a sua opinião aí, de falar quais vocês acham que fizeram a melhor janela, quais vocês acham que foram os destaques, o que você pretende aí pro seu clube, qual que é o jogador que você gostaria de ter contratado, qual posição que o seu clube tá precisando aí para inclusive a próxima janela. E também não deixe de conferir de fato aí o link que eu deixei na descrição relacionado aí à minha outra página, onde a gente dá dicas, ajuda as pessoas a comprar de maneira inteligente, né? E também oferece algumas oportunidades de preços exclusivos e promoções também. Então, se você gosta de comprar na internet e de fato quer fazer, não quer perder inclusive nenhuma oportunidade de compra, acesse lá, não perca, beleza? É isso, pessoal. Ótimo Brasileirão aí para todo mundo aí e tchau!